é bem difícil para todos, né? Então, para a maioria. Então, vamos lá. Um bom trabalho a todos. Márcia, tá com você. E o Lucas está aí, tá, gente? Obrigada. Gente, boa noite, então, a todos e todas. A gente vai conversar um pouquinho hoje sobre o gráfico de desejo, né? O que é esse gráfico de desejo, que é um esquema elaborado por Lacan para ele organizar um pouquinho a teoria dele. O gráfico de desejo, então, é um esquema que replica a constituição do sujeito. Jéssica, se você é isso que eu ia falar, se você quiser colocar ele inteiro primeiro, daqui depois você coloca. Aí, obrigada. Então, ele é baseado na topologia combinatória, onde há uma relação entre vetores e lugares que condicionam certas relações. Ele nasceu com os problemas das pontes de Königsberg, onde se tinha duas ilhas, com pontes, com caminhos, e precisava existir um cálculo em como transitar por esses caminhos sem passar pelos mesmos caminhos. O grafo foi idealizado, então, para organizarmos muitos conceitos de psicanálise, onde a gente vai encontrar no primeiro andar, que eu vou depois, a Jéssica vai colocar o slide, a gente vai construir devagarzinho. Ele foi idealizado para organizarmos muitos conceitos de psicanálise, onde encontramos o processo de constituição do sujeito e processo também que encontramos dentro da análise. Então, esse pedaço de carne, que é a criança, né, representado pelo delta. O delta seria um pedaço de carne, a criança mítica, porque ela já está na linguagem, porque ela é falada pela família, pela sociedade. Aí, essa criança mítica, representada pelo delta, ela vai, num primeiro momento, no primeiro andar do gráfico, onde a gente tem o estágio do espelho, ela vai ser vista. Ela vai ver sua imagem, primeiro ela vai estranhar essa imagem, e depois ela vai se reconhecer na imagem e vai dizer, sim, esse sou eu. E a gente tem, então, no primeiro andar, o sujeito, o delta, que é o pedaço de carne, aí vai existir uma primeira retroação, vai existir esse contato com esse grande outro, daí uma primeira retroação, onde esse delta vai se transformar em sujeito, está aí embaixo, o sujeito barrado. Então, mas antes disso, no estádio do espelho, o Moá, que está do lado esquerdo, representado pelo M, ele vai olhar para a imagem, não vai se reconhecer, e depois ele se reconhece e diz, esse sou eu. E o que tem aí também, né, nesse estado do espelho, é que a gente vai olhar lá embaixo, no IDA, seria o ideal de eu. Né, que lá no esquema L ele vai aparecer esse ideal de eu a partir da, do grande outro. Né? O grande outro vai fazer um corte no imaginário e aí vai incidir sobre o ideal de eu. Então, a gente tem, num primeiro momento, o estádio do espelho. Vamos lá. Então, depois ele vai se encontrar, esse sujeito que já é falado, ele vai se encontrar com esse grande outro, que no gráfico do desejo vai aparecer o grande outro como um grande outro materno, que está no campo simbólico, que aí nessa parte do significante e voz ali, que tem do SA e grande outro, que seria o sentido do grande outro, a gente tem a cadeia de significante. A mãe aparece como grande outro absoluto, e faz a função de reciprocidade, porque ela nomeia esse pedaço de carne como sujeito. Então, esse sujeito vai apresentar primeiro uma necessidade que a mãe vai nomear. Ele está com fome, está com frio, está com sono. E depois, mesmo que não corresponda àquilo, né, que a criança sente. Só que depois disso, a mãe vai lidar com as demandas da criança, porque a demanda é direcionada a alguém, e no caso, direcionada a esse grande outro que exerce a função materna. Bom, eu já falei do estado do espelho. Depois, então, quando a criança ela
passa pela cadeia de significância desse grande outro materno, desse A maiúsculo que a gente está vendo aí, ela começa a ter desejo. Mas esses desejos, eles vão ser castrados. E ele vai se deparar, então, naquela forma sujeito, função de D maiúsculo, essa é a fórmula da demanda. E um grande outro também tem demanda. E quando ele passa por aí, por essa demanda aí do grande outro, é, vai ser perguntado, mas o que esse sujeito quer? E ele vai perguntar o que o outro quer de mim. Aí ele vai se deparar com a castração, que está do lado esquerdo, que é S A barrado. Vai se deparar, então, com a castração. E a partir daí, a gente pode ver que o desejo está na mesma linha da fórmula da fantasia, que é sujeito barrado, pulsão de A. Então, através da fantasia e do desejo, ele vai fazer sintomas. O sintoma está na cadeia de significantes do grande outro, está do lado esquerdo, logo abaixo da fórmula da fantasia, que é o S de A maiúsculo. E na análise, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com esse sintoma que o sujeito apresenta e a gente vai ressignificar esses sintomas. Então, o sintoma que aparece em análise, ele vai alimentar as fantasias e a fantasia vai alimentar os sintomas. Existe uma... nessa parte esquerda do grafo, onde a gente vai trabalhar o sujeito em análise. Então, aqui nós temos no grafo, a gente vai encontrar o real simbólico imaginário. O real que está lá em cima, o Quevoy, a metáfora paterna, que é composta pelo S de abarrado, S barrado função de demanda, sentido do grande outro e o grande outro, que é o A maiúsculo. Eu acho que agora a gente podia colocar, Jéssica, fazer um pouquinho a construção do gráfico. Bom, então, o pedaço de carne representado pelo delta, ele, ele vai se transformar em sujeito, porque ele é falado, né, como eu já disse, pela família, pela mãe, pela sociedade. Nesse primeiro andarzinho aí, ó, que é o andar do imaginário, a gente vai, ele vai, nós temos do lado esquerdo o Moá, do lado direito já vai aparecer aí o Iá, que é o outro. Eu vejo a minha imagem, mas num primeiro momento eu não me reconheço. E depois eu passo a reconhecer essa imagem no estado do espelho e digo, sim, esse sou eu. E aí o grafo vai descer até ali o Iá, que é o ideal de eu. E é, esse grande outro, que vai aparecer em seguida, no, no, no outro andar, como função ele vai aparecer como função de linguagem. E onde aí a gente vai completar o primeiro andar do gráfico que vem acompanhando a estrutura da fala. Aí. É, aqui embaixo a gente vai ter também o produto da metáfora paterna, só que para a gente chegar nesse produto, a gente tem que passar para o segundo andar do gráfico, onde a gente vai encontrar o desejo, que é algo que vai mais além da demanda, e a fórmula da demanda, que é o sujeito barrado, função de demanda, onde aparece o D maiúsculo. Aí. Então, para se realizar a função paterna, a lei, eu preciso, então, passar para esse segundo andar do gráfico que está colocado aí. Que é, como eu já falei, o S de abarrado, que é a castração, o sujeito, função de demanda, o sentido do grande outro e o grande outro, representado pelo A.
E aí, quando esse sujeito passa por essa parte do sujeito função de demanda, é, ele vai ser perguntado o que ele quer e o que o outro quer de mim. E aí, a gente pode. Essa parte de cima, então, seria a parte acima desses 4 pontos da metáfora paterna, seria o real no gráfico. Então, a gente, o real, simbólico, imaginário, a gente tem no gráfico, é, seria um pré-novo romiano, esse gráfico. Porque lá na frente, depois, quando o Lacan vai falar do novo romiano, ele vai dizer que a metáfora paterna não dá conta. E aí ele vai dizer que o sujeito é o RSI, precisando de um quarto elo para amarrar o RSI. Então, a demanda do sujeito vai passar pela castração e recebe uma resposta que é a fantasia, quando passa pela castração. E o que seria, então, a travessia do fantasma na análise? Seria a passagem da castração, pela fantasia, pelo sintoma e esse retorno à, à fantasia. E aí, então, como eu já falei, a gente vai passar, vai tratar na análise esse sintoma, ressignificar esse sintoma, o que é do sujeito, o que é do grande outro, que está nessa cadeia de significantes, que vai ali do significante até a voz. Tá? Então, eu vou subir de novo o gráfico e descer. Ó. Então, eu tenho primeiro um pedaço de carne, que tem uma demanda, e esse pedaço de carne é a criança mítica, porque ela é falada pela família, pela sociedade, pelo grande outro materno. Num primeiro momento, ela vai se constituir ali no imaginário, né? O M, é o Moá, ele vê a imagem, não se reconhece, num segundo momento vai se reconhecer e vai dizer, esse sou eu. E aí a gente vai também encontrar o ideal de eu. Mas para eu poder chegar na questão da metáfora paterna, que está ligada ao ideal de eu, o IA lá embaixo, eu preciso passar para o segundo andar do gráfico. E eu vou encontrar a metáfora paterna, então, nesse S de abarrado, sujeito barrado função de demanda, e sentido do grande outro e o grande outro. O que vai acontecer? Quando ele passa, então, pela cadeia de significantes da mãe, que é representada pelo A, ou seja, o grande outro, enquanto que no esquema L, quem exercia a função materna, vocês lembram disso? Era uma linha. Aí não, aí a mãe é representada por um grande outro, que é esse A maiúsculo. Então, a partir do momento que ele passa pela cadeia de significantes desse grande outro, que é a mãe, ele vai perceber que ele tem desejo, mas esse desejo é, vai ser castrado. Esse grande outro também tem demandas. E aí ele vai perguntar o que o outro quer de mim, e o outro também vai perguntar o que ele quer. E aí, a partir desse momento, ele vai passar para a castração, pela castração, e no S de abarrado, ele vai perceber o quê? Tem uma setinha que leva lá para a fórmula da demanda. Ele vai perceber que se o outro tem demanda, o outro também é castrado. E aí, então, ele vai descer para passar pela fantasia, e a partir da fantasia, ele vai fazer sintomas. Então, essa fantasia vai alimentar esse sintoma, e esse sintoma vai alimentar a fantasia. Então, como eu já disse, a gente vai ficar nesse cantinho aí para trabalhar com o sujeito na análise. Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Então, no grafo do desejo, a gente tem o estádio do espelho, ali no imaginário, ali embaixo, na constituição do sujeito, a entrada na linguagem,
a fixação da fantasia, formalização da demanda, a metáfora paterna e a circunscrição do gozo. E o sujeito, na análise, que chega para a gente na análise, ele pode ser lido com esses operadores. A gente pode também, no grafo, ver o impasse imaginário desse sujeito que chega na análise, a transferência imaginária, como a fantasia dele se articula com o desejo, ou como se põe em relação ao sintoma, como a fantasia se coloca em relação ao sintoma, ou como a castração se liga com a fantasia. E assim ele tem demanda, essa demanda é dele, e a gente também pode perceber como no processo transferencial, na análise, como essa transferência vai articular a demanda com a fantasia. Então, o grafo, até onde eu fui no grafo, eu participei de um cartel sobre o grafo, e a gente estudou bastante, né, o grafo, e assim, só que assim, eu estou trazendo para vocês até onde eu cheguei. Eu acho que tem mil coisas que a gente pode falar aí, que a gente pode conversar, mas eu estou trazendo para vocês até onde eu cheguei. Ou seja, assim, o que eu queria trazer para vocês era uma visão geral do grafo, para a gente poder conversar, é, discutir um pouquinho cada parte, que vocês entenderam, o que vocês não entenderam, e se eu souber responder, eu vou responder. Senão a gente pode também, num outro momento, rever o gráfico. Então, ó, eu queria falar de novo da questão da travessia do fantasma na análise. Porque a análise é o quê? É uma travessia da fantasia ou do fantasma. Então, seria a passagem da castração, pela castração, pela fantasia e pelo sintoma. Eu acho que a gente podia abrir agora para a gente conversar um pouquinho. Quem gostaria de comentar alguma coisa? Oi, Márcio. Pô, muito obrigado aí novamente aí pela Oi, exposição aí, Gabriel. pela fala. Muito interessante, né? Já conheci o grafo, mas ainda não tinha pensado por essa via do real ali, né? Nesse patamar de alguma maneira em cima, né? Acho que sempre escutei muito a fala, né, desse patamar de baixo aqui voltada para um eixo mais imaginário, né? E de alguma maneira ou outra esse aqui pro simbólico, né? Mas não tinha pensado nesse sentido aqui do real, né? E é bem isso mesmo, né? Porque seria aquilo que fura, né? Bem legal, Márcio. Mas acho que eu perguntaria algo que questionei aqui por um instante, né? Vamos pensar, né? Será que de alguma maneira ou outra, né? Será que também num processo de análise, será que de alguma maneira ou outra, acho que esse grafo também, né? Ele vem bagunçado, né? Pensando aqui, até fazendo alguma associação até com o próprio, né, nó borromeano também, de alguma maneira, né? Porque o nó né, se faz nós, né, em lugares, né, e equívocos, né? Então, será que de alguma maneira também o nó borromeano também daria para pensar assim, também, de alguma maneira? Porque é isso, né? Parece que às vezes os sujeitos eles vêm tão quebrados, né, de alguma forma ou outra, por mais que sejam neuróticos ainda, né? Que acho que ficam tanto nessas fragmentações desses outros, né? Que eu acho que às vezes é até um pouco difícil, acho que localizar acho que essas coisas aqui que a gente está dizendo, né? Então acho que eu penso nisso, né? Será que de alguma maneira até o processo de análise vai organizando isso aqui que a gente está vendo, né, em imagem, né? Por mais que não seja isso, né? Será que de alguma maneira faz sentido isso? A análise organizar esse percurso no grafo, é isso, Gabriel, que você está Sim, dizendo? sim, exatamente como se de alguma maneira esse grafo ele não viesse organizado, entende? Parece que, porque é isso, né? Às vezes a gente atende pessoas que parece que está tão fragmentado, mesmo não sendo psicóticos, né? Neuróticos mesmo, né? Porque são tão quebrados e atravessados por esses discursos, né? Que não dá para saber o que é sujeito, o que é outro, o que é o que, entende? Acho que pensando num sentido de isso aqui, com o tempo também na análise, ir se organizando, sabe? Se separando mais também, de alguma forma, né? Não sei, pensei nesse questionamento. Né?
Porque o grafo, ele coloca posições, né? E a gente, não dá para a gente passar, por exemplo, do início do grafo lá para a questão da castração, por exemplo. O que o Lacan coloca é que a gente tem que fazer um percurso ali. A gente não consegue saltar de um lugar para o outro. A gente tem que percorrer essa constituição do sujeito, como esse sujeito se constituiu. Eu não sei se eu estou respondendo o que você me perguntou. Como Não, ele acho se que é por aí constitui, mesmo, mas... como ele entra nessa cadeia de significante materna, como ele começa a desejar a partir da cadeia de significante, como ele passa o seu desejo é castrado por um grande outro que também tem demandas, e por isso é furado. Então, esse grande outro não é tão grande outro assim, porque ele também tem furos, né? E o quanto eu também, eu e o grande outro somos castrados, e aí o que ele vai fazer? Ele vai fantasiar, tem uma setinha ali que vai também do desejo até a fórmula da fantasia, né? Tem uma... Então, através, ele vai... Porque, assim, pensando também na questão do desejo, que o desejo, ele é recalcado, ele é infantil e é inconsciente, né? A gente também tem que lembrar disso. Então, através da fórmula da fantasia, ele vai... Não dá para eu passar, por exemplo, desse ai, que é a imagem, está lá embaixo no imaginário, onde eu me vejo e não me reconheço, e depois eu percebo que aquela imagem me representa, eu não consigo passar dali para a parte de cima do grafo, para o simbólico. Eu não consigo dar um salto. Então, eu acho que o que o Lacan tentou fazer é mostrar mesmo que o sujeito se constitui a partir da imagem que é apresentada para ele, né? Primeiro ele é falado, é apresentado uma imagem, aí ele vai passar pela cadeia de significantes desse grande outro materno, ele vai desejar, ele vai ser castrado, ele vai se perguntar o que ele quer, e o outro também vai perguntar o que ele quer, aí esse grande outro, para ele vai é, meio que se diluindo, porque ele vê que o grande outro também é furado, ele não é tão grande outro assim, né? E assim, e acho que assim, é todo o processo nosso mesmo de constituição da nossa constituição enquanto sujeito, a nossa entrada na linguagem e o quanto que o real opera, né, em relação ao desejo e à fantasia que o Lacan coloca nesse gráfico. Não sei se... Eu acho assim que num primeiro momento ele parece que é meio uma coisa meio confusa, meio borrada. Mas a partir do momento que a gente tenta fazer é, essa caminhada no grafo, eu não sei, mas eu acho que as coisas vão clareando mais. Né? E uma coisa que é importante também, Gabriel, é a gente ter esse grafo na memória, para a gente poder fazer essas articulações. Porque se a gente não tiver na memória o esquema L e o grafo, a gente não consegue fazer as articulações. Não sei se eu Sim. confundi mais ou se Não, eu... não, não, eu acho que é por aí mesmo. Eu acho que o que eu retiro, talvez, do que você tá dizendo aí, de alguma forma ou outra, é que isso tá lá, mas de alguma maneira ou outra tá meio borrado, acho que foi a palavra, o significante que você usou aí mesmo. Por que isso? Porque eu acho que parece que às vezes esses lugares ficam tão perdidos, tipo assim, até esse IA aqui, esse muá aqui, fica tudo ali em interrogação, né? Né? Pô, mas ele fala de um amigo que é igual, tipo, quem que é quem aqui nisso aqui que essa pessoa está me dizendo, né? Acho que eu estou tentando entender um pouco nesse sentido, né? Do como parece que até, né? Porque acho que faz muito sentido o que você está falando, até da gente, de alguma forma ou outra, ter isso em mente, né? Porque eu acho que esse grafo, né? De alguma maneira, ele está ali, mas ele também não está, né? É algo também que está de alguma maneira ou outra, borrado, né? Que acho que você usou bem o significante aí, porque fica confuso. Eu acho que isso também demanda tempo, até na nossa própria interpretação ali, né? Para a gente também entender o que está dizendo aqui, o que é isso? Isso aqui é ideal, não é ideal? Da onde que vem isso, né?
Mas acho que faz sentido isso sim. É que aquilo, né? Que, como a gente está falando de psicanálise aqui, é sempre tudo muito, muito paradoxal, muito complexo, né? Acho que são perguntas, né? São interrogações, né? Mas legal, Márcia, muito bom. Obrigado aí pelas falas, mas acho que deu uma boa clareada. Fiquei bem tocado por esse lance do real aqui em cima, que eu ainda não tinha pensado nisso. Isso aqui é bem interessante, né? Porque acho que foi que eu fiquei um pouco da nossa troca na semana passada. Foi exatamente como talvez ali no esquema aéreo, até questiono isso também, né? Ali, onde está o real ali, né? No esquema lambda lá que a gente estava olhando, né? Eu acabei, acho que talvez, né? Não sei se acabei de uma forma equivocada, né? Mas eu pensando talvez mais ali numa coisa mais simbólica, mais imaginária mesmo. Porque no esquema L ele começa, primeiro o eixo é imaginário, né? Também. Como aqui no grafo, né? A gente começa aqui embaixo pelo imaginário. Daí vai ter entrada na linguagem, né? Mas a entrada na linguagem se dá pelo corte que o grande outro faz. E esse daí ele não tem mais acesso ao inconsciente. Né? Eu vejo o esquema L como imaginário, real e simbólico. Depois do corte, que não tem mais acesso ao inconsciente, existe a entrada na linguagem. E Então, aí, a fórmula da fantasia, ela está no segundo patamar, que é no patamar da metáfora paterna, onde tem a castração, é, onde tem a demanda do grande outro, onde tem o sentido do grande outro e onde tem esse grande outro. mas aí, no Então, caso, esse corte iria vir com real, então. o corte no esquema L, Isso. eu vejo como corte como real, porque lá embaixo, onde está o grande outro, está o inconsciente. Ele não tem mais acesso depois desse corte aí, quando ele Entendi. entra na linguagem. Entendi, Márcio. Entendi, faz sentido, sim. Não, beleza, Márcia, obrigado, viu? Imagina. Uma coisa, tem alguém aqui perguntando. Jordão, você não quer falar, Jordão? Boa noite a todos. Mas você já teve a oportunidade de aplicar o grafo de desejo na análise de casos clínicos ou discussão teórica? Estou perdido. Poderia trazer algum caso prático? Espera aí. Bom, vamos lá. Vamos tentar imaginar um caso aqui para a gente poder. Quando o sujeito chega para análise, a gente pode pensar que ele chega com sintoma, certo? Ele vai nos apresentar um sintoma. O que está ali do lado esquerdo do gráfico. E a partir desse sintoma, é formado através de fantasias, ele usa fantasias, ele tem desejo, através da fantasia, ele começa a fazer sintoma, o sintoma vai produzir mais fantasias, as fantasias vão produzir mais sintomas. Aí, então, a gente vai trabalhar esse cantinho do gráfico. Mas quem é esse sujeito que chegou para a gente? Ele era um delta, aí foi falado. O que daí a gente vai no gráfico aqui tem um grande outro, tem uma setinha em cima que é de retroação, né? O que tem desse grande outro nesse sintoma? O que eu trago? Se eu trago determinada demanda para análise, às vezes não traz uma demanda dele, ele vai trazer uma demanda até desse grande outro. Então, como se constituiu esse sujeito? Eu acho que aí a gente tem que ouvir um pouquinho como ele se constituiu. Eu acho que é um processo de construção na análise. Qual o desejo dele, lembrando que ele é inconsciente, é recalcado, é infantil. Qual é esse desejo dele? Como que esse desejo, o que ele quer? Você quer o que você deseja?
Será que você quer o que você deseja? Né? Porque querer é diferente de desejar, né? Porque eu consigo verbalizar, mas esse meu querer está ligado a um desejo. E aí, como foi esse processo dele em relação à castração? Que ele passou pela metáfora paterna ali, no simbólico do grafo. Como que é a castração? O que é essa castração para ele? O que ele fantasia? Eu acho que tudo isso são coisas que ele vai trazer. E a gente vai trabalhar nesse cantinho aí, com a fantasia e com o sintoma. Mas eu acho que todo esse processo dele, de constituição desse sujeito, a gente não tem acesso a isso. Quem vai ter acesso é só ele, e parcialmente ainda, né? Porque a gente sabe da gente, quando criança, tem coisas que ficam, tudo fica no inconsciente, né? Tudo que a gente vivencia, o que a gente ouve, o que a gente vivencia, está tudo ali no inconsciente. A gente vai ter na análise fragmentos desse inconsciente. Mas quem vai trazer esse processo para a gente é o próprio sujeito que chega como paciente. Perdão. Diferença entre querer e desejar. Então, ele vai trazer é, a história dele, porque durante o processo da análise, o que ele vai fazer? Ele vai buscar, ele vai trazer coisas. Né? Às vezes a gente escuta uma história e a gente fala, nossa, mas não pode ser verdade. Não, isso para nós não existe, porque o que ele traz para nós, ele traz a verdade dele. E ele está na análise buscando o tempo todo os S1 das histórias que ele traz. Né? Porque o nosso S1 a gente nunca vai ter acesso. Nenhum de nós sabe quem é, nunca vai saber. Porque esse S1 se perde, né? Quando você entra na linguagem. Então, ele está, dentro do processo da análise, ele vai estar buscando sempre encontrar os S1, o início de cada história que ele traz. Aquilo lá é verdade, não é verdade? Para ele é uma verdade que ele está trazendo. Né? Não sei se eu respondi, Jordão. Pode abrir o microfone, Jordão, vamos conversar. O microfone tá, tem hora que dá umas falhadas, aí eu estava escrevendo. Mas eu te confesso Tá. que foi igual o cachorro quando cai do caminhão nesse gráfico aí. Mas você, à medida que você está falando, está me esclarecendo algumas coisas, mas vamos falar mais aí. Tá ficando bom. Então, a questão do desejo, né? A gente escuta muito falar, o sujeito não está bancando o desejo. O desejo, como que eu vou bancar um desejo que é inconsciente, infantil e recalcado? Né? Então, não é bancar o desejo, é bancar aquilo o que eu estou buscando, o que eu quero. O desejo é uma coisa inconsciente, né? Ele nos determina, mas ele não dá para colocar o desejo em palavras. Né? E se a gente pensar na fórmula da fantasia, lá, o S barrado, função de A, tem sempre uma busca do objeto A. O que é o objeto A? Alguém sabe o que é? Não. O objeto A é uma coisa vazia, né? E o meu desejo, eu não consigo colocar ele em palavras, mas é ele que me impulsiona. Mas é uma coisa que eu não conheço, eu não sei dele. É diferente de eu querer algo. Né? E daí, se a gente pensar, dar um saltinho lá para o novo romiano, o que o Lacan vai falar? Que o sujeito, o RSI é o sujeito. Então, eu preciso de um quarto elo. Na minha leitura, esse quarto elo pode ser um trabalho, pode ser um relacionamento, pode ser muitas coisas, esse quarto elo. Né? Então, assim, é, eu ver essa questão do desejo e do querer, eu acho que são coisas assim completamente diferentes, que o desejo não dá para a gente falar, meu desejo é isso. Né? Eu acho que ele tá muito aquém da minha entrada na linguagem. Eu não consigo traduzir o que é o meu desejo.
Eu acho que se eu conseguir traduzir o que é meu desejo, eu conseguiria traduzir o que é o objeto A, que é a causa do desejo. E ele é o quê? Não é nada. Né? Não dá para colocar em palavras o que é o objeto A. Da mesma forma que não dá para se colocar em palavras o que é o desejo. Então, e no grafo, quando a gente fixar o olhar na metáfora paterna, que tem essas 4 circunferências aí, ó, a gente separar daí o imaginário. O imaginário, então, vai até a cadeia de significantes do outro materno. Aqui embaixo a gente tem o imaginário. Quando a gente entra na linguagem, a gente entra para o simbólico, né? Porque é a entrada no simbólico. Eu crio metáforas. E lá em cima, no grafo, eu vou ter o real. No que eu vou, o que você quer, o que você deseja? Você sabe o que você deseja? Né? No momento que eu desejo é entender esse gráfico. O bicho é bravo, Bom, viu? a parte de baixo, lá, imaginário, ficou claro ou não? Ó, é o delta, esse delta é um pedaço de carne, aí a gente tem a criança mítica. Mítica por quê? Porque ela é falada, tá? Ô, Jéssica, você não desmancha um pouquinho para nós o gráfico? Ó, então, aqui no primeiro andar a gente tem. Márcia. Pode tirar a cadeia de significantes também. Aí. Aqui? Ó, então, o que que eu tenho aqui embaixo? Lembra lá do esquema L? Que era o Moá era o Azinho e o Alinha era o outrinho? Que a gente tinha o estádio do espelho no esquema L? Aqui a gente tem o estádio do espelho também, ó. É o Moá em relação à imagem. O Alinha é que dizia para a criança: você é meu falo, você é isso, você é aquilo, você é, tu és. Essa imagem vai dizer para a criança: tu és, tá? Aí o que vai acontecer? Ela vai estranhar no começo, quando ela se vê nesse estádio do espelho, depois ela vai te reconhecer e dizer: eu sou isso, né? Essa imagem me representa, mas além disso eu também tenho um ideal de eu, que está aqui embaixo, que é determinado pela função paterna. Se a gente pensar no esquema L, corta o eixo imaginário, mas vai incidir também sobre o ideal de eu. Vocês lembram disso? Lá embaixo do esquema L, na parte de baixo do esquema L. Só que para eu conseguir isso, para essa metáfora paterna existir, nessa constituição do sujeito no estado do espelho, que ele se reconhece na imagem, e ele fala, ele não se reconhece primeiro, depois reconhece e diz: ah, esse sou eu. Porque a criança tem o corpo despedaçado no primeiro momento, ela não tem consciência corporal, ela não consegue se enxergar naquele corpo. Aí, num primeiro momento, ela olha a imagem, ela olha, desconfia, não se reconhece, e depois ela começa a perceber que ela é aquela imagem. Mas que também ela pode ter um ideal de eu, que é determinado pela metáfora paterna. Só que essa metáfora paterna, ela tem leis, né? Ela representa as leis. Para eu entrar nessa parte do simbólico das leis, eu tenho que passar para o segundo andar do grafo. Eu saio da constituição do sujeito, a criança se reconhece seu corpo, fala: aquela que está ali no espelho sou eu, né? Mas eu também, também tenho ideal de eu vou ser alguma coisa. Enquanto a mãe diz: tu és, no esquema L, o pai vai dizer: você será. E a criança vai entrar na linguagem metafórica. Tá? Ela vai entrar na metáfora. Quando ela vai entrar na linguagem, é quando ela começa a se apropriar da cadeia de significantes materna. Então, até aqui a gente tem a constituição do sujeito, ali embaixo, no imaginário.
Aí a gente vai entrar no simbólico. Como que eu vou entrar no simbólico? Pode colocar, já. A partir do momento que eu entro na linguagem. Para eu entrar na linguagem, eu preciso entrar na cadeia de significantes materna. Ela vai me trazer, quem exerce a função materna, esse A maiúsculo, vai trazer uma cadeia de significantes, que não é da criança, que é da mãe. Tá? E a gente tem lá o sentido do lado esquerdo desse significante, esse sentido do grande outro. E a gente tem o grande outro. Então, eu entrei na linguagem aí, ó. No esquema L é quando corta o eixo imaginário. É a entrada na linguagem. Aí eu entrei na linguagem quando eu entro na cadeia de significantes materna. Tá? Até aí tudo bem ou não? Vamos seguindo. Eu queria pedir só se fosse possível, na hora que você fosse falando, Márcia, o mouse ir passando em cima, que é o A, que é o S, para a gente acompanhar melhor, que na hora que Ah, eu me confundo aí. tá. A Jéssica vai passando para mim, então. Ó, Jéssica, vamos lá embaixo, então, no pedaço de carne. Vamos começar lá no pedaço de carne. Não dá trabalho para a Jéssica. Ah, aí a gente tem um pedaço de carne que é o delta, tá? Mas esse pedaço de carne vai se transformar em sujeitinho ali, sujeito barrado, porque ele é falado pela família, pela sociedade. Aí a gente esquece esse deltinha aqui, Jéssica, do lado direito aqui, a gente esquece esse delta e ele é um sujeito mítico, tá? Ele não é mais um pedaço de carne porque ele é falado, o sujeito. Aí o que vai acontecer? Ele vai subir, ele é falado por essa mãe, mas antes dele chegar lá no simbólico, na linguagem da mãe, na cadeia de significante da mãe, ele vai passar ele começa a se constituir enquanto sujeito. Do lado esquerdo eu tenho Moá, seria o eu. Ele se vê no estádio do espelho, tem uma imagem que o determina, que é o Iá, que está do lado direito. Ó, então, é Moá, Moá está aqui e o Iá está aqui. Então, ele olha para a imagem, no primeiro momento ele não se reconhece naquela imagem, depois ele olha de novo e fala, não, esse sou eu. Então, ele vai ter essa coisa, tu és isso, você é essa imagem. Mas além dele ser essa imagem, também tem um outro que vai dizer que você será determinada coisa. Só que esse IA, a gente já está pensando na metáfora paterna. Então, para isso acontecer, eu tenho que passar pelo segundo andar do gráfico, que é o andar da metáfora paterna, que é o andar do simbólico. Eu entro na linguagem simbólica pela cadeia de significante do sentido do grande outro e do grande outro. Vai da esquerda para a direita. Até aí tudo bem? É uma cadeia de significante. E aí a gente pode pensar também desse S barrado passando pelo grande outro, a gente pode falar do ponto de capitonês, que é o que amarra esse sujeito nessa cadeia de significante. E está acabando a reunião, é isso? E a partir dessa cadeia de significante, que essa cadeia é do grande outro materno, eu consegui captar algumas coisas do que é, o que não é, do que pode, o que não pode, tá? Mas para quem? Daquela mãe, na cadeia de significantes daquela mãe. Eu tenho que entrar na linguagem de alguma forma. Vai ser esse grande outro, que é essa função materna, que vai me dizer o que é uma coisa e o que é outra. E cada criança numa família vai capturar uma coisa dessa cadeia de significantes. Por isso que até gêmeos são diferentes. Aí eu sei já. Aí eu já tenho conhecimento de coisas dessa cadeia de significantes, de quem exerce a função materna.
Aí eu começo a desejar. Pode subir, Jéssica. E aí tem uma setinha do grande outro aí, do A maiúsculo, para o S de A, porque as coisas que estão nessa cadeia de significantes, esse grande outro materno, vão aparecer lá na minha clínica enquanto sintoma. E eu vou ressignificar esses significantes, essa cadeia de significantes que eu carrego comigo a tiracolo, que tem coisa que é minha e tem coisa que não é minha, mas que estão me causando sofrimento, porque aquilo não é meu. É da cadeia de significantes de quem exerceu a função materna na minha vida. Daí eu estou subindo o braço. Eu desejo. Mas o meu desejo também está ligado do lado esquerdo à fórmula da fantasia. Eu desejo e eu fantasio coisas. Né? Porque vem lembrando que o desejo é inconsciente, recalcado e infantil. Através da fantasia, eu tenho desejos. Né? Então, aí eu vou me deparar subindo o grafo com um grande outro que tem demanda. E aí eu sou castrado no meu desejo. E aí, então, eu vou me perguntar o que o outro quer de mim, que voz. E o outro também, o que ele quer. Então, até aí a gente está no simbólico, ó. A partir da cadeia de significantes até o sujeito de abarrado e a fórmula da demanda, eu estou no simbólico. O real vai aparecer no que vai. O que eu quero, o que o outro quer de mim. Aí eu começo a descer o grafo. E eu passo pela castração também. E eu vejo assim, se o outro tem demanda, só tem demanda quem tem falta. Se eu não tiver falta nenhuma, eu não demando nada. Né? O que você quer? Ah, não preciso de nada. Eu só vou ter demanda se eu tenho falta. Aí eu vou perceber que aquele grande outro que me determinou enquanto falo dele, ele também é castrado, também tem demanda. E aí eu vou passar de novo pela fórmula da fantasia, que está ligada à questão do meu desejo. Eu fantasio o que eu desejo. E aí eu vou fazer sintomas. E quando eu faço esse sintoma, é o que a gente vai trabalhar na análise. Isso é seu ou tá? Daí eu vou fazer uma retroação para ressignificar o que eu apresento como sintoma. Isso é meu ou é de quem exerceu a função materna na minha vida? Que eu trago na minha mochila aqui. Vários significantes. O sujeito pode chegar na clínica com uma demanda, e essa demanda aparecer em forma de sintoma. Cada vez que eu faço, sei lá, determinada coisa, eu tenho uma dor fortíssima de cabeça. Né? Mas quando que você tem essa dor de cabeça? Me fala um pouco dessa dor de cabeça. E aí a pessoa vai falando, e a gente vai chegar, ele vai buscar o S1 dessa dor de cabeça. Onde ele vai buscar isso? Na cadeia de significantes materna. E aí, a partir disso, ele vai fantasiar outras coisas, ele vai voltar para a fórmula da fantasia. Ele fantasia e ele pode retornar esse sintoma, ou pode apresentar outros sintomas. Então, mas quando você... quando eu acordo, eu sento na cama e sinto tontura. Por exemplo, estou falando de sintoma no corpo físico, mas assim, quando eu vou falar em público, eu fico angustiado. Pode ser isso, né? Então me conta um pouquinho disso, como que isso acontece? Já aconteceu antes? Como que era? Então, isso é meu ou é da cadeia de significantes
de quem exerceu a função materna. E é isso que eu vou. Ah, é rápido? Assim, claro que não é. A gente vai trabalhando com a fantasia que gerou o sintoma e com o sintoma, né, e o quanto que o sintoma criou a fantasia. Eu vou trabalhar com isso na clínica. Né? Então, é super importante essa entrada na linguagem, a entrada nesse segundo andar do gráfico, no simbólico. E aí eu também vou perceber o quanto que isso tem a ver com a minha constituição enquanto sujeito. Lá embaixo, no Moá, e com o ideal de eu. O que diziam que eu era e o que diziam que eu deveria ser. Então, esse sintoma também, além de estar ligado lá com a fantasia, está ligado com essa parte de baixo, com o imaginário do gráfico. Né? O que me determinou enquanto sujeito e o que me determinou enquanto ideal de eu, enquanto eu ideal, enquanto ideal de eu. Tudo isso está ligado. Então, o que ele coloca na realidade no gráfico é isso. A gente se constitui enquanto sujeito ali no imaginário, a gente entra na linguagem e a gente passa a questionar o que eu quero e o que o outro quer de mim. Eu estou fazendo o que eu quero, o quanto eu estou me colocando no lugar de objeto do outro, por exemplo, o gozo do outro. Ou o quanto eu estou conseguindo ressignificar algumas coisas e dizer, não, isso não é meu, isso eu não quero para mim. Eu acho assim, o Lacan tentou, com o esquema L, com o gráfico de desejo, situar a teoria dele. O que é a constituição do sujeito, o que é a entrada na linguagem, o que é o desejo, o que é a castração, o que é o real, o que é da ordem do real, do simbólico, do imaginário. Né? Então, a gente pode pensar assim, o sujeito constitui nessa parte do imaginário do gráfico. Aí ele vai entrar na linguagem, ele entra no simbólico, no segundo andar do gráfico. Mas aí tem o real, que está lá em cima, que não dá para colocar em palavras. Né? Daí ele vai colocar a questão da como funciona a fantasia, como funciona a castração, como funciona a entrada na linguagem. E assim, num primeiro momento, a gente olha, vê um borrão. Mas se a gente para e começa a tentar desenhar o gráfico, tipo, a parte imaginária do gráfico, o que é? Aí você vai lá, desenha pedacinho de carne, o IA, o MOA, tá. Ah, mas tem o IA aqui embaixo, que é o ideal de eu. Mas como que eu faço com esse ideal de eu se a metáfora paterna incide sobre o ideal de eu? Tem que pular, tem que continuar o gráfico, ir lá para o segundo andar do gráfico, para entender como funciona essa metáfora paterna. E depois, como funciona esse real. E daí vai chegar um momento do ensino de Lacan que ele vai dizer que a metáfora paterna falha enquanto lei. E por isso que ele vai, no final do ensino dele, falar do novo borromiano. Ele vai juntar o real simbólico e imaginário, como eu falei há pouco, e vai dizer que precisa de um quarto elo para enodar esses três. Né? Então, é todo um processo. Vocês viram que o esquema L, ele vai estar aqui embaixo, aqui, ó, a constituição do sujeito, com outro formato. A entrada no simbólico vai ter um outro formato. Quando que entra no simbólico no esquema L? Quando tem o corte do grande outro, que exerce a função paterna. Né? Vai se dar a entrada no simbólico. Se instaura a primeira ferida narcísica, não se tem mais acesso ao inconsciente, porque a gente entrou na linguagem. Né? E lembrando que essa entrada na linguagem, quando eu digo alguma coisa para o outro nem sempre vai entender o que eu digo, porque a linguagem cria muros, porque eu vou fazer a leitura da fala do outro a partir da minha cadeia de significantes. O outro pode dizer uma coisa e eu entender que ele teve outra intenção. Ele teve a intenção de dizer uma coisa que me faz mal. E não era essa a intenção dele. Mas a partir da minha cadeia de significantes, que está aqui, na entrada na entrada na linguagem, é que eu vou fazer a leitura da fala do outro.
Quando a gente escuta alguém falando, às vezes você fala, ai, mas você ouviu o que o fulano falou? Daí você diz, ouvi, mas você ouviu que ele falou tal coisa? Você fala, não, não ouvi isso. Porque eu faço sempre a leitura a partir da minha cadeia de significantes. Então é isso. O Lacan quis, né, eu acredito, é, facilitar, desenhar, sabe aquela coisa que você não entendeu o que é que eu desenho? Ele tentou desenhar esse processo de constituição do sujeito, entrada na linguagem, a passagem pelo real, como funciona a fantasia, a castração, o desejo, para aquele sujeito que chega em análise. Então, ele chega com sintoma aqui. Aí eu vou começar lá do início do gráfico, da constituição do sujeito com ele. Como foi sua infância? A gente não pergunta sobre a infância? Tá ali, ó. Tá começando o trajeto no gráfico. Aí vai passando, aí vai chegar aqui no sintoma, na fantasia, onde eu vou trabalhar. Nesse desejo que é alimentado pela fantasia, e essa fantasia que vai me alimentar e o sintoma vai alimentar a fantasia. Jordão, e aí, Jordão? Eu estava já escrevendo aqui no chat, mas já vou dizer aqui. Agora ficou claro como o dia. Uma excelente explicação, que só poderia vir de uma pedagoga, alguém que está bem nisso. Porque no começo estava aparecendo que você estava falando em russo. Falei, putz, estou perdido aqui. Aí agora, aí ficou bacana, já entendi. E uma só imagem só que parece que, pelo que eu entendo, resume todo o ensinamento de vários seminários de Lacan, do que acontece, aí onde você coloca que a gente tem que saber isso, porque na clínica a gente vai ver. Aí que eu estava escrevendo, duas frases que você falou, o desejo é inconsciente, recalcado e infantil, e só tem demanda que tem desejo. Eu só posso agradecer por essa aula maravilhosa aí. Valeu. E assim, se o outro tem uma demanda, né, e tem desejo, ele é curado. Tem falta. Então ele não é tão grande outro assim. Quem é esse grande outro que me determina? Né? Se ele é furado também. É isso aí. Gente, vocês querem perguntar mais alguma coisa que se eu puder responder, eu respondo. Ó, então, o sujeito na análise pode ser lido com esses operadores, né, que é o estágio do espelho, entrada na linguagem, fixação na fantasia, inscrição do falo no campo do outro, formalização da demanda, metáfora paterna, circunscrição do gozo. Então, a gente tem um espaço, um empate imaginário, transferência imaginária, como a fantasia se articula com o desejo, ó. O S, lembra da fórmula da fantasia ali do lado esquerdo? S barrado função de A, como que ela vai se articular com esse desejo? Ou como que ela se coloca em relação ao sintoma que está aqui embaixo? Como a castração se liga com a fantasia? Né? Porque a castração lá, ó, ela tem uma setinha que desce aqui perto do desejo e vem até a fantasia também. Né? Então, são muitas articulações que a gente pode fazer aí dentro. Mas a gente não consegue passar do sujeito barrado ali, do sujeito mítico, da criança mítica, para castração. Eu tenho que passar, fazer toda essa passagem no gráfico. Eu passo do desejo para o sintoma, para a castração, para a fantasia, mas eu não consigo pular de um lado para o outro. Eu tenho que fazer essas passagens. E essas setas vão me indicar as passagens. Mas, assim, a gente não consegue, num primeiro momento, aprender o que está aí. A gente tem que ir brincando com o gráfico. Sabe? Separar o imaginário do simbólico do real. Ver como que a gente pode fazer essas passagens.
Então, daí quando a gente está, esse sintoma também vai ter relação, por isso que tem uma setinha que vai lá para baixo, no ideal de eu, vai ter relação com a minha constituição enquanto sujeito, o sintoma. E também com a cadeia de significantes materna. Então, gente, alguém quer comentar mais alguma coisa? Fiquem à vontade. Jordão, eu não vejo, eu vejo que só tem mais duas pessoas, eu não consigo, pelo tablet eu não consigo ver. Não, tem mais, Márcia, mas a sua explicação foi esplêndida agora, foi bem trabalhado. Acho que a gente só tem a agradecer a forma como você trouxe, ficou muito bem explicado agora. É uma aula que vai ficar gravado, eu vou voltar mais vezes aqui para ver esse robozinho. Eu já estou vendo como aqueles robozinhos do Transformer, que vai se transformando, vai se abrindo e vai vindo conhecimento. Mas muito obrigado a você, a Jéssica também, que operou o mouse aí, perfeito, ficou muito bom, gostei. Imagina, eu que agradeço a vocês, agradeço também a Jéssica por ter dado esse suporte aí pra gente. E é isso então, gente. Então, ficamos por aqui. Se alguém quiser depois me perguntar alguma coisa, quiser mandar pelo WhatsApp, fique à vontade, né? Espero ter colaborado. Gente, super obrigada. Então, até uma próxima. Até, boa noite a todos. Tchau. Boa noite.